Olá, amigos do YouTube. Hoje nós vamos fazer esta touca. Ela é folgada aqui, assim. Ela dá a aparência de que é bem largona, mas é porque esse modelinho aqui, eu conheço ele por touca boina. Então, quando você colocar, você vai dar uma baixadinha nela, vai formar como uma boina mesmo, sabe? Fica bem bonitinho. A hora que a gente terminar, eu vou postar uma foto com ela pra vocês verem. Essa daqui já tem uns 10 anos que eu fiz, ela tá bem velhinha já. Mas eu achei ela bem gostosa de usar, ela é bem quentinha, bem interessante esse modelo. Aqui eu coloquei uma florzinha, mas fica a critério, né? A seu critério se você vai pôr a flor ou não, tá? Mas é esse modelo que nós vamos fazer. Ela, do jeito que ela tá, com a florzinha, ela tá pesando 80 gramas. Então, se você for usar a lã de 40 gramas, que é a que eu vou usar, você vai usar 2 novelinhos, tá? Eu tô usando a lã mais grossinha. Eu vou fazer com agulha 3,5, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar com um círculo mágico. E dentro do círculo, eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, aqui eu vou pegar a laçadinha, fazer um ponto baixo, uma correntinha. Aí, a partir do próximo, a gente conta 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você aperta o círculo o máximo que você conseguir para ficar bem fechadinho. Aqui na onde você colocou a correntinha, vai ser o comecinho, o primeiro ponto baixo aqui, você tá vendo? Então, você vai introduzir a agulha, eu acho que eu apertei demais, aqui, ó, introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo, certo? Vai fazer uma correntinha, e aqui dentro desse primeiro ponto baixo, você vai colocar um ponto baixo. No próximo ponto de base, você vai colocar 2 pontos baixos, fazendo assim um aumento. No próximo, um ponto baixo. E na próxima carreira, no próximo ponto de base, 2 pontos. Então, você vai sempre fazer um ponto sozinho e 2 pontos, né? Que equivalem ao aumento. Então, você vai fazer isso por toda a carreirinha, né? Nossa segunda carreira. Aqui, ó, já tô escondendo o fiozinho da lã no meio dos pontos. Aí fica mais fácil, não precisa ficar cortando, só se houver realmente a necessidade. Que eu cheguei no meu último ponto de base com um ponto alto. Agora aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou subir com uma correntinha e novamente um ponto alto e um aumento. Então, ó, no mesmo ponto, um ponto alto, no próximo, um aumento. Nós vamos fazer desta forma por, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, a primeira carreira são 8 pontos baixos, a segunda carreira, para cada ponto de base, em um você vai pôr um ponto, no próximo 2, um ponto, 2, um ponto, 2, por 4 carreiras, tá? Completando assim 5 carreiras, aí a gente volta para dar continuidade. Eu concluí aqui, completei a minha quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5. A sexta e a sétima carreira é uma repetição. Você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, sobe sempre com uma correntinha e no mesmo ponto, um ponto baixo. E dessa forma, um ponto baixo para cada ponto de base por toda a carreira, pela sexta e sétima carreira. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta os nossos vídeos, né? Se você já foi inscrito, não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar os nossos vídeos, tá?
Então, aqui, ó, nós vamos seguir pela sexta e a sétima carreira, fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, você conclui as suas duas carreiras, né? A sexta e a sétima, que a gente volta na oitava carreira. Ó, concluí a minha sétima carreira, né? Fiz a sexta e a sétima carreira. Agora, eu vou fazer a oitava carreira. Então, você vai fazer uma correntinha para subir, no mesmo ponto que você fez o ponto baixíssimo, um ponto baixo. Mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Vai ficar 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base, e aí um aumento. O aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, novamente, 3 pontos baixos, sendo um para cada ponto de base. 3 e mais um aumento. Então, essa carreira de número 8 vai ser desta forma, tá? 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Então, você conclui a sua carreira, que a gente volta para dar continuidade à próxima. Concluí a carreira de número 8. Agora, a carreira de número 9 vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Então, você sobe uma correntinha, no mesmo ponto de base, um ponto. Mais um ponto, 2, mais um ponto, 3, mais um ponto, 4. E um aumento. Agora, novamente, 4 pontos de base, né? 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. 2, 3, 4 e um aumento. Essa é a nossa carreira de número 9. Então, você vai concluir ela desta forma, fazendo 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. E a gente volta para dar continuidade. Ó, a minha 9ª carreira está concluída. Agora, na 10ª carreira, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, aqui, ó, sobe uma correntinha. No mesmo ponto, um ponto baixo. Mais um ponto baixo no próximo, 2, 3, 4, 5. E agora, o aumento. O aumento, lembrando que são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Como nós estamos fazendo de pontos baixos, então, essa carreira vai ser toda de pontos baixos. Sendo 5 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base, 2, 3, 4, 5. E novamente, um aumento. Então, você vai seguir desta forma por toda essa carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento. Tá? Então, você conclui essa carreira, nossa carreira de número 10, que a gente volta para a carreira de número 11. Ó, concluí a carreira número 15, onde já vai ficando mais emborcadinha, né? Mas agora, nós vamos fazer uma carreira com um aumento. Então, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo no ponto de base, e novamente nós vamos repetir a carreira com 5 pontos baixos. Então, aqui, ó, 3, 4, 5 e um aumento. O aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. E, novamente, 5 pontos baixos. Então, você vai seguir desta forma por toda a carreira, fazendo 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento por toda a carreira. Aí, você conclui a sua carreira, que eu vou concluir a minha, e a gente volta para a carreira número 17. Ó, concluí a carreira número 15, onde já vai ficando mais emborcadinha, né? Mas agora, nós vamos fazer uma carreira com um aumento. Então, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo no ponto de base, e novamente nós vamos repetir a carreira com 5 pontos baixos. Então, aqui, ó,
3, 4, 5 e um aumento. O aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base e novamente 5 pontos baixos. Então, você vai seguir desta forma por toda a carreira, fazendo 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento por toda a carreira. Aí, você conclui a sua carreira, que eu vou concluir a minha, e a gente volta para a carreira número 17. Concluí a minha carreira de número 16, né? A carreirinha que eu fiz com os aumentos, fazendo 5 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer a carreira 17, 18 e 19 sem aumentos. Apenas um ponto para cada ponto de base, tá? Então, nós vamos seguir ponto a ponto aqui, no caso, né? Por 3 carreiras, sem aumentar e nem diminuir, ok? Então, você faz as suas 3 carreiras, né? A carreira 17, 18 e a 19, que a gente volta para dar continuidade pela carreira número 20. Concluí as minhas 3 carreiras, né? A 17, a 18 e a 19. Agora, eu vou fazer a carreira número 20. A carreira número 20 são de pontos altos. Então, vou subir aqui 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, por toda a carreira. Ele vai, na verdade, vai seguir da mesma forma que a gente estava fazendo, a diferença é que nós estávamos de ponto baixo, agora nós vamos fazer de pontos altos, sem aumentos e sem diminuições. Apenas um ponto para cada ponto de base por toda a carreira. Então, você conclui a sua carreira de número 20, toda fechadinha de pontos altos, que a gente volta para dar continuidade à carreira de número 21. Então, concluí a carreira de número 20, toda de pontos altos, certo? Agora, nós vamos fazer a carreira de número 21. Carreira de número 21, você vai subir 5 correntinhas. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vai pular o próximo ponto de base e no próximo vai dar um ponto alto. Uma correntinha, pula o próximo de base e no próximo um ponto alto. Aqui a gente subiu 4 correntinhas, porque 3 para equivaler a um ponto alto e uma de separação. Então, essa carreira vai ser toda dessa forma. Um ponto alto, uma correntinha. Pula um de base e no próximo um ponto alto. Aí, uma correntinha, pula um de base, no próximo, um ponto alto. Você vai seguir dessa forma por toda essa carreira. Então, você conclui a sua carreira aí, que a gente volta para a próxima. Ó, concluí a carreira número 21. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou andar aqui para esse espacinho com mais um ponto baixíssimo. Vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vou fazer o meu ponto alto nesse espacinho. Uma correntinha e novamente um ponto alto nesse espacinho. Então, essa carreira vai ser dessa forma. A gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha por toda a carreira, mas colocando o ponto alto dentro do espacinho da correntinha da carreira anterior. Nós vamos fazer a carreira 22 e 23 desta forma. Então, são 2 carreiras. Então, você conclui a sua carreira, faz a 23, que quando eu concluir a 23, a gente volta para dar continuidade na carreira 24. Aqui, ó, eu concluí a minha carreira 23, né? Ó, 21, 22, 23. Agora, na carreira 24, eu vou fazer aumentos. Por quê? A intenção é com que essa parte agora da touca fique um pouquinho mais folgada, para quando você for colocar ela na sua cabeça, você ter um espacinho para você dobrar ela um pouquinho para dar o efeito da boina, tá? Então, é normal. Depois a gente vai diminuir um pouquinho para concluir ela. Então, aqui, ó, você vai fazer um ponto baixíssimo,
vai subir novamente 4 correntinhas e o ponto alto dentro do próximo espacinho. A diferença vai ser aqui agora, ó. Aqui você vai fazer 2 correntinhas e o ponto alto no próximo espacinho. Uma correntinha e o ponto alto no espacinho. 2 correntinhas e o ponto alto no espacinho. Uma correntinha, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Nós vamos seguir desta forma por 5 carreiras. Então, vai ser a carreira 24, 25, 26, 27 e 28, tá? Então, na carreira, você vai fazer da carreira 24 a 28. Então, contando com a 24 até a 28, você vai fazer desta forma: uma correntinha, 2 correntinhas, uma correntinha, 2 correntinhas. Então, você conclui, né, as suas carreiras, que a gente volta para dar continuidade na carreira 29 da nossa touca. Com o aumentinho, né? Tô na carreira de número 28, e agora a carreira de número 29 e a 30, elas são com uma pequena diminuição, que vai ser, você vai andar aqui com um ponto baixíssimo, subir 4 correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha e no espacinho um ponto alto. Então, você não vai fazer mais a separaçãozinha de 2 correntinhas, agora vai ser sempre de uma. Então, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Você vai fazer dessa forma por toda a carreira. Essa é a carreira de número 29. A 30, você também vai fazer desta forma, tá? Então, você conclui a sua carreira 29 e 30, que a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Eu fiz a carreira 29 e 30. Ele ficou bem folgadinho aqui no meio, mas é assim mesmo, né? Pra gente poder, quando colocar, dar o efeitinho aqui dobradinho, assim, pra poder ficar parecendo com uma boina mesmo. Agora, a gente vai fazer a barrinha. Essa barrinha aqui, ó, só de pontos baixos. Então, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui, ó, o primeiro você sobe uma correntinha e no mesmo ponto, um ponto baixo. No lugar da correntinha, um ponto baixo. Um ponto baixo em cima do ponto alto, na correntinha, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo, na correntinha, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo, e assim você vai seguir por toda a carreira, um ponto baixo para cada ponto de base. E desta forma, você vai fazer por 8 carreiras, tá? Então, você vai fazer 8 carreiras de ponto baixo, um ponto para cada ponto de base. E aí, você pode arrematar o seu fio, que a gente vai ver como é que vai ficar, tá? Eu mostro como é que ficou a nossa peça. Mas como essa é a barrinha, então, 8 carreirinhas de pontos baixos e arremata o fio. Ó, essa é a base da nossa touca concluída. Aí, agora, se você quiser colocar uma florzinha, algum detalhe, igual eu fiz nessa daqui eu coloquei uma florzinha. Aí, fica a seu critério, né? Mas ela fica maior mesmo, mais larga aqui, justamente pra deixar, a hora que você colocar ela ficar caidinha, né? Aqui foi 2 novelos de 40 gramas inteirinhos, completos, não sobrou. Se você usar um novelo de 100 gramas, vai sobrar o suficiente para fazer a florzinha, para fazer algum outro detalhe que você queira. Mas você pode fazer com linha Anne mesmo, se for da sua preferência, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilha, curte.
Muito obrigado pela sua companhia e tenha um